A paz do Senhor a todos, meus amados irmãos. Que Deus abençoe cada um de vocês grandemente em nome de Jesus. Quero deixar um versículo para a meditação de todos, que se encontra no livro de Hebreus 10 e o verso 36, que diz assim: Porque necessitais de paciência, para que depois, havendo feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Glória ao nome de Jesus. Meus irmãos, é necessário esperar em Deus, com paciência, lutando, fazendo a vontade de Deus, não desistir, para que eu e você alcance a promessa. A promessa que Deus falou, para que se cumpra na tua vida. Porque muitas vezes a promessa não é feita, não é chegada, porque às vezes eu e você não pode ter paciência, não pode perseverar, não pode permanecer para aquilo que Deus falou, realize. Então, Deus faz a parte dele e eu e você fazemos também a nossa parte, porque nós não podemos não perseverar, não ter paciência. Então aquilo não pode acontecer. Mas a palavra de Deus sempre fala para a gente ter fé, para a gente crer, acreditar, permanecer. Ainda que tudo esteja difícil, mas continua lutando, continua permanecendo, continua crendo. Então esse é o propósito. É ter paciência. Salmos 40 diz, primeiro, esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Ele continuou esperando, ele continuou confiando, ele continuou crendo que através das suas orações feitas a Deus, Deus ouviu e Deus deu resposta. Mas tudo há um tempo, porque o ser humano ele é inquieto. A Bíblia diz lá em Jó 14, primeiro, que o ser humano, o homem, nascido de mulher, é cheio de inquietação. Você pode parar para pensar que às vezes eu e você está inquieto, está preocupado, querendo conseguir algo. Às vezes dá uma inquietação, dá uma preocupação, dá uma ansiedade. Mas a gente vê que se a gente continuar pensando, então muitas vezes é ruim para a nossa saúde, é ruim para a nossa vida, porque é como a gente estivesse duvidando de Deus, é como eu e você estivesse duvidando que Deus não pode fazer aquilo na minha vida e na tua. Se Deus é todo poderoso e pode fazer, nada é impossível para Deus. O meu problema e o teu problema, as tuas dificuldades, o que tu está esperando de receber da parte de Deus, para Deus não é nada. Às vezes a gente pensa, coloca uma barreira, uma dificuldade tão grande para os nossos problemas serem resolvidos, para Deus ouvir e dar resposta e nos atender, ouvir a nossa oração, ouvir o nosso clamor. Então, meus amados irmãos, o segredo é permanecer. O segredo é perseverar. O segredo é ter paciência. Porque um dia chega. Um dia vai chegar. E quando chegar, você vai dizer que valeu a pena esperar. Porque você não teve pressa. Você não desobedeceu à voz de Deus. Você esperou. E muitas vezes a pessoa não espera, não persevera naquilo que Deus falou, e às vezes a pessoa pode sofrer, pode pagar um preço. Isso acontece muito. Deus falou algo que vai fazer na tua vida, aí você espera, você quer que seja no seu tempo, ainda não chegou, aí você não pode
Aí, às vezes, por causa do tempo que ainda não chegou, você não pode ter paciência. Você pode perder a paciência. Você não pode perseverar. Então, algo pode dar errado na tua vida. Mesmo que você esteja sofrendo, lutando. Mas é melhor esperar em Deus, com as suas poucas forças. Porque, às vezes, a nossa força está fraca. Mas mesmo assim a gente está lutando. Mesmo assim a gente está esperando em Deus. Porque vai chegar aquilo que Ele prometeu. Porque Deus não é um homem para mentir. Deus é Deus. Deus é todo poderoso. O homem pode prometer e não cumprir. Mas Deus, quando promete, Ele faz. Só é esperar a promessa ser feita para você alcançar. Glória ao nome de Jesus. Através da fé. Porque a gente crê. A gente crê que esse Deus grande e poderoso, Ele não falha. De modo algum, Deus não falha. Porque, meus amados irmãos, tem pessoas que quer Deus como se fosse um mágico, uma coisa que pede e chega logo. Não é Deus, não é assim não. Se fosse assim era muito bom. Deus, eu quero uma casa. Deus, eu quero um carro. Deus, eu quero um emprego. E Deus tome, e Deus toma, e Deus toma. Não é assim. Porque você não vai dar valor. Mas quando você dá valor, aquilo que você lutou, que você trabalhou, que você suou, você vai dar valor. Se você trabalhou para ter um carro, uma casa, uma moto, você vai dar valor àquilo. Porque você vai ver que aquilo não foi de mão beijada, foi teu trabalho, foi teu esforço. A gente vê que quando as pessoas ganham algo de alguém, as pessoas não dão muita importância. Muitos não dão valor. Às vezes, ganha algo de alguém, aí pega e dá para outro. Aí pega e vende. Dá valor. Mas quando é do seu trabalho, do seu esforço, que você lutou para ter aquilo, você vai dar valor. Você não vai vender barato. Você não vai dar um a outro. Então, as coisas de Deus, o preço é esperar. O preço para alcançar a promessa é esperar. Porque você está confiando em Deus. Você está depositando a sua confiança, a sua fé. Você está esperando. Deus falou comigo, eu vou perseverar naquilo que Ele falou. Vou fazer a vontade dEle, vou esperar, vou ter paciência. Eu creio que um dia vai chegar e vai chegar. Um dia vai chegar a promessa para você alcançar a promessa. Para você alcançar aquilo que Deus prometeu que vai fazer na tua vida. E Deus fala, Deus promete. A cada pessoa, Deus fala de uma forma diferente, que o que vai fazer, o trabalhar, o agir, tudo Deus fala. Deus não é mudo, não. Deus fala, Deus ouve, Deus vê. Glória ao nome de Jesus. Então, tudo que a gente faz, Deus está observando, Deus está vendo. Ainda que alguém não esteja vendo o teu trabalho, o teu esforço, a tua paciência, mas Deus está vendo. Deus está vendo o que você está esperando nele e Ele não vai te decepcionar. Ele não vai te deixar para trás. Ele é o teu amigo fiel. Jesus, Ele é o teu amigo fiel. E a gente vê isso dia a dia. As situações, as lutas, os trabalhos. A gente vê que, às vezes, as pessoas confiam tanto em amigo. Não porque eu tenho um amigo, tenho muitas pessoas próximas de mim, família, filho. Mas quando a gente para pensar
nas dificuldades, grande, maior, eu e você tá só. E Deus está conosco. Veja como é lindo, veja como é maravilhoso trabalhar de Deus. Deus nunca deixa eu e você só. Ainda que você esteja numa dificuldade grande, sozinho, lutando, feito um guerreiro, mas um dia você vai vencer. Porque Deus está olhando para você. Você não está só. Se você estivesse só, você já estaria parado, desanimado, sem força. Você não ia perseverar. Você não ia ter paciência. Você ia desistir. Mas Deus está sempre nos ajudando, sempre pegando na nossa mão, sempre nos levantando para a gente combater o bom combate. Ainda que a nossa vida aqui na terra seja curta, mas muitas dificuldades a gente passa, muitas lutas a gente passa, mas porque Deus está conosco. Deus está nos dando vitória. Veja os homens de Deus na Bíblia. Cada história que a gente lê, a cada passagem dos discípulos, dos profetas, do apóstolo Paulo, do apóstolo Pedro, grandes homens de Deus. Veja o que eles passaram. Veja quantas vitórias ele teve. Veja quantas promessas eles alcançaram através da fé. Porque eu e você não podemos alcançar. Nós iremos alcançar. Glória ao nome de Jesus. Então você vai alcançar a promessa. Continue firme. Continue lutando. Continue esperando. Porque, às vezes, pode ter várias lutas na nossa vida. Ainda que você lute pela primeira vez e não vença, mas vai existir outras lutas que você vai vencer. Glória ao nome de Jesus. Às vezes tem pessoas que a primeira luta que ele passa na vida, ele não pode vencer. Mas a segunda, a terceira, ele vai vencer. Porque a primeira luta é a experiência. É você parar para pensar o que aconteceu, qual foi as suas falhas, os seus defeitos. A gente vai notar e vai dizer: Senhor, se acontecer a próxima vez, eu vou vigiar mais, vou confiar mais em Ti, eu vou ter mais paciência, eu não vou desistir tão fácil, Senhor, porque eu sei que o Senhor está comigo e eu vou vencer. Então, nesta noite, através dessa palavra, você é mais do que vencedor. Porque Cristo, Ele é todo poderoso e Jesus Cristo é maior do que os nossos inimigos. Ele é maior do que os nossos adversários. Jesus, Ele é maior do que os nossos inimigos. Jesus é maior do que eles. E Jesus está do nosso lado. E Jesus está contra eles. Por isso que nós vencemos. Ainda na dificuldade, na luta, a gente vence. A gente vai vencer. Você vai vencer. Você não é derrotado. Você vai vencer em nome de Jesus. Ainda que as pessoas te olhem como fracassado, como derrotado, mas Jesus te olha como um vencedor. Jesus olha para você como um guerreiro, como um soldado. E você está na batalha e você vai vencer. Não olhe o que as pessoas dizem sobre a tua vida. O que as pessoas falam sobre a tua vida. Às vezes eles falam por falar. Mas o que você tem é diferente do que eles estão falando. As acusações, as palavras de desânimo, para você parar, para você não permanecer. Quantas pessoas falam isso? Se você for falar alguma coisa da sua vida para alguém, um vai falar uma coisa, outro vai falar outra.
Mas às vezes é melhor você ficar calado. Lutar calado. Buscando a Deus e lutando calado. Porque se você for contar um, for contar outro, cada um vai ter uma palavra diferente. Aí você vai ficar em dúvida. Eita, aquele irmão disse isso. Aquele outro irmão disse isso. Às vezes é melhor ficar calado. É melhor ficar calado. Ficar em silêncio. Ter paciência e confiar em Deus. Porque você vai vencer. Você vai vencer. E as pessoas que duvidavam, que pensavam que você não ia vencer, você venceu. Você alcançou a promessa. Amém? Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus Cristo.